Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Amanda, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e, juntamente com as professoras Marise e Thais, a gente faz parte do grupo de trabalho de descrição do português da Ampol. É um prazer estar aqui hoje mediando essa mesa. Vou começar aqui a apresentação da professora Marise, bem sucintamente, para não roubar o tempo dela, né? Então, a professora Marise Matos possui licenciatura e bacharelado em Letras pela Faculdade Ibero-Americana, mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, fez pós-doutorado na State University of New York e na University of Amsterdã. Atualmente é professora assistente doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde leciona desde 1995. Também é membro titular do Conselho Functional Grammar Foundation e membro externo do Research Group of Functional Discourse Grammar. Seu atual projeto de pesquisa, intitulado Gramática Discursivo Funcional da Língua Portuguesa, fase 1, busca investigar o vasto conjunto de resultados descritivos da língua portuguesa feitos a partir do suporte teórico da gramática discursivo funcional. Além desse projeto, a professora Marise desenvolve também pesquisas sobre a interação entre as categorias de tempo, aspecto, modalidade e evidencialidade, segundo a GDF, em que ela dá continuidade a uma linha de investigação das categorias qualificacionais que vem estudando na última década. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: funcionalismo, modalidade e evidencialidade. Com a palavra, a professora Marise. Bom dia a todos. É sempre muito curioso ser apresentado pelo resumo do Lattes, porque a gente põe lá e depois não se identifica mais com ele, né? Mas essa sou eu, sim, só que eu trabalho na Unesp de Rio Preto desde 1990. 95 foi o ano em que eu virei doutora, por isso mudei de categoria. Então, o Lattes conta a partir de 95. Obrigada, Flávia. 90 foi o ano que eu comecei a trabalhar na Unesp, que eu fazia um curso de... Já está contando o meu tempo, eu estou contando a história. Fazia um curso sobre advérbios com o querido professor Ataliba, que mudou a minha vida, porque eu resolvi estudar modalidade por conta dos advérbios modalizadores. Andava de São José do Rio Preto a Campinas para fazer um curso com ele. Bom, vamos lá. E valeu cada quilômetro rodado. Eu quero inicialmente agradecer ao GEL, em nome da Lívia, pelo convite para participar dessa mesa redonda sobre avanços no funcionalismo. Faço esse agradecimento por dois motivos de natureza diferente. Primeiro, quero agradecer a forma delicada e extremamente eficiente com que fui e estou sendo tratada em todos os contatos que tive com o GEL. Como ex-secretária do GEL, na gestão presidida pelo Roberto Camacho, lá no século passado, em 1998, confesso que eu fiquei sensibilizada por estar agora do outro lado da organização. Sei o tamanho da tarefa que é organizar um seminário do GEL e sei exatamente o tanto de energia que se gasta com esses contatos. Daí o meu reconhecimento e agradecimento pela forma afetuosa mesmo com que essa diretoria trata os seus convidados. Obrigado, Lívia, e obrigada a toda a diretoria e todos os envolvidos na organização. Parabéns por essa excelente edição do nosso seminário. O segundo motivo do meu agradecimento está ligado ao tema dessa mesa. Agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que me é tão caro, ao lado da também cara Thaisa. Há alguns dias, no Congresso Bianual da Comunidade de Pesquisadores em Gramática Discursivo Funcional, na UFSCar, a Flávia Irata, para comemorar os 40 anos das nossas reuniões, organizou uma retrospectiva de todas as edições dos congressos da Gramática Funcional de Dick e da sua sucessora, a Gramática Discursivo Funcional de Rengeveld Mackenzie. Nessa retrospectiva, voltamos a 2004, em Oviedo, na Espanha, quando, na primeira participação do grupo de brasileiros, eu fiz a proposta de organizar o evento seguinte na Unesp de São José do Rio Preto. E lá, naquele evento, estava a Thaisa, uma das muito jovens pesquisadoras selecionadas pela então Functional Grammar Foundation para serem financiadas pela Fundação.
Exatos 20 anos depois, estamos juntas nessa mesa e, ainda que trabalhemos em modelos teóricos diferentes, continuamos as duas como funcionalistas convictas. Como diria minha mãe, quem sai aos seus não degenera. Somos, Thaís e eu, filhas acadêmicas da grande funcionalista brasileira, nossa querida Maria Helena de Moura Neves. Então, obrigada, Gel, por essa oportunidade, por estar aqui trabalhando ao lado da Thaís. Ok, então vamos trabalhar. Quando recebi o convite para essa mesa, pensei em fazer uma fala apontando os avanços recentes da teoria da GDF, tendo em vista que essa é uma teoria que está em constante desenvolvimento. Pensei, vou falar da linearização, ilustrando com o trabalho novo do Kees Hengeveld. Vou falar da camada do nível interpessoal, ilustrando com o trabalho do Ricardo Giome. Vou falar da proposta da nova camada do nível representacional, da Evelyn Kaiser. Mas, em seguida, pensei no caráter mais amplo da audiência, característica do GEL, e não me pareceu adequado fazer uma fala tão específica que seria certamente enfadonha para aqueles que não trabalham diretamente com a teoria. Vamos agora descobrir como é que isso funciona. Pronto. Optei, então, por organizar essa fala em 4 etapas. Eu vou falar sobre os princípios norteadores da elaboração da gramática discursivo-funcional. Vou falar como o modelo se renova e avanços e expressão lexical. Bom, primeiro eu vou dar uma visão rápida do modelo e dos princípios norteadores. Depois vou apenas listar algumas atualizações do modelo que resultaram do trabalho de um grande conjunto de pesquisadores que vem se utilizando da GDF tanto para a descrição de línguas individuais como para a análise tipológica de um conjunto de línguas. Por fim, mostro alguns avanços recentes incorporados ao modelo que resultaram especialmente da aplicação e testagem das predições da teoria em relação à hierarquia que essas categorias qualificacionais apresentam na área com a qual eu venho trabalhando nos últimos anos. E mostro um pouquinho, muito rapidamente, dos problemas que a análise da expressão lexical dessas categorias, como é o caso da língua portuguesa, traz. Então, passando para os princípios norteadores da elaboração da GDF, eu prometo não gastar mais do que 5 minutos com essa parte. Eu sei que é árdua para quem é do modelo, árdua para quem não é do modelo. Uma abordagem funcional da linguagem, qualquer que seja ela, deve considerar não apenas os recursos lexicais, morfossintáticos e semânticos permitidos pelo sistema da língua, mas também os modos como esses recursos são empregados no ato de comunicação. Obedecendo a esse princípio, a GDF configura-se como uma abordagem pragmaticamente orientada. Seu modelo de análise parte da intenção comunicativa para a articulação das expressões linguísticas, tendo o ato discursivo como unidade básica. A GDF foi concebida inicialmente para ser uma versão revisada da gramática funcional desenvolvida por Dick e seguidores a partir de 1978. Nesse modelo, ainda que a abordagem dos fenômenos gramaticais recorresse frequentemente a explicações de base discursiva, a unidade máxima de análise era a frase. Desde o início dos anos 90, vários seguidores da gramática funcional apontavam a necessidade de expansão da unidade de análise da gramática funcional da frase para o discurso. Eu passei o texto para elas, eu esqueci completamente delas. Perdão, gente. Eu preciso me controlar, porque eu falo naturalmente muito depressa. Já estou de novo falando depressa. Ok, mas então você me dá mais minutinhos, tá bom? Desculpa, gente. Então, desde o início dos anos 90, vários seguidores da gramática funcional apontavam a necessidade de expansão da unidade de análise da gramática funcional da frase para o discurso, uma vez que esses fenômenos linguísticos, muitos deles só podem ser explicados em termos de unidades maiores que a sentença individual. Muitas expressões menores do que a sentença funcionam como enunciados completos e independente dentro do próprio discurso, como o caso de vocativos. O próprio Dick, em um dos últimos capítulos da versão publicada em 97, e também Hengeveld em 97, propõe um modelo de gramática que considera o discurso
mas o discurso era visto como um nível adicional acima da oração, em uma abordagem que ficou conhecida como organização em camadas ascendentes. Em Hengeveld 2000, a arquitetura da gramática discursivo-funcional foi proposta. E, desde então, ela sofreu sucessivas reformulações até chegar ao modelo atual, que foi publicado em 2008, em coautoria com Larhan Mackenzie. Em um processo de criação quase online e de revisão quase coletiva, só permitido pelos novos modos de interação digital em que a distância física inexiste, as ideias iniciais de Hengeveld e Mackenzie foram discutidas ativamente por um grande grupo de pesquisadores em diferentes países que testavam a aplicabilidade da teoria na descrição das mais variadas línguas. Hengeveld e Mackenzie defendem a ideia? Não mudou. Hengeveld e Mackenzie defendem a ideia de que um modelo adequado de gramática requer tanto a aplicação de uma organização em camadas que se estenda ao nível do discurso, quanto o reconhecimento de vários níveis de análise. Eles propõem, então, um modelo de gramática que é modular e hierárquica, o que significa que as definições dos níveis e nas camadas superiores determinam e restringem as possibilidades nos níveis e camadas inferiores, caracterizando uma organização chamada de top-down. Na descrição dos atos discursivos, Hengeveld e Mackenzie reconhecem a necessidade de postular tanto um componente gramatical quanto 3 componentes adicionais que interagem com o componente da gramática. O componente conceitual, onde surge a intenção comunicativa, o componente contextual, onde se armazenam todos os aspectos da comunicação que podem influenciar o funcionamento do componente gramatical, e o componente de saída, onde acontece a tradução da representação fonológica do ato discursivo para a forma fonética ou gestual. Hengeveld e Mackenzie postulam que o componente gramatical é tanto mais efetivo quanto mais sua organização se assemelhar à produção linguística do indivíduo. Assim como a produção começa com as intenções comunicativas, progredindo em direção descendente à articulação, eles propõem uma implementação dinâmica da gramática que começa com a informação que provém do componente conceitual e que termina com uma representação fonológica que será transmitida ao componente de saída. Nessa figura 1, a gente nota que o componente gramatical e o componente contextual afetam diretamente o componente gramatical. A interação entre esse último e o componente contextual, aliás, é bidirecional. O contexto afeta a produção da linguagem e a produção da linguagem se armazena no contexto. Por fim, o componente gramatical envia informações ao componente de saída para que a linguagem se exteriorize no mundo. É importante notar que os níveis se relacionam uns com os outros por meio de formulações, de operações representadas por círculos nessas figuras. Há uma distinção fundamental entre formulação e codificação. O processo de formulação está relacionado com a especificação das configurações pragmáticas e semânticas que são codificadas em uma língua. Em termos de formulação, as línguas podem diferir de vários modos, como, por exemplo, no tipo de função pragmática e semântica que é relevante para a descrição do sistema gramatical. O processo de codificação está relacionado com a forma morfossintática e fonológica que a configuração pragmática e semântica toma naquela língua. Em termos de codificação, as línguas podem diferir, por exemplo, na ordem de palavras, no inventário de fonemas, nos tipos morfológicos. O componente gramatical se estrutura em 4 níveis hierárquicos distintos, nos quais, em 2 deles, acontecem as operações de formulação da linguagem relacionadas à função das unidades linguísticas, e nos outros 2, essas informações são codificadas formalmente.
O primeiro desses níveis é o interpessoal, que contém operações pragmáticas e retóricas empregadas pelo falante para atingir seus propósitos comunicativos. O representacional, por sua vez, é composto pelas operações semânticas, que fazem o mundo extralinguístico significar. No morfossintático, a produção dos níveis anteriores é codificada em unidades formais e ordenadas de acordo com os moldes de cada língua. E, por fim, no fonológico, se organizam as unidades virtuais que representam sons, gestos e símbolos para que sejam expressas na forma de linguagem real pelo componente de saída. A hierarquia... Um minuto a mais para cada vez que eu apertar... Ela falou que é aqui. Acho que para cá vai ser melhor. Não. Aqui, é que não mudou aqui. Ok. Demorou um pouquinho mais aqui. Então, a hierarquia entre os níveis da estrutura do enunciado pode ser vista nessa figura, que o que vai ser especialmente importante para nós é essa apresentação, é a percepção de que, na estrutura da gramática discursivo-funcional, as camadas de organização semântica e pragmática são hierarquicamente ordenadas. A estrutura geral desses dois níveis de análise é exibida na figura 3. Dentro e entre os níveis e camadas, os símbolos indicam o domínio do escopo. Assim, o nível interpessoal tem escopo sobre o nível representacional e, dentro de cada nível, as camadas mais à esquerda têm escopo sobre as camadas mais à direita. Ok. Vencida essa parte da apresentação necessária, senão não consigo fazer o restante, ainda que feita de maneira muito superficial, eu quero conversar sobre o tema de fato dessa mesa, que são as inovações. Para cá não funciona, para cá funciona melhor. Como o modelo se renova. A comunidade de pesquisadores em GDF se reúne bianualmente em conferências em que são apresentados trabalhos de descrição e análise desenvolvidos dentro do modelo. Em anos intercalados, são realizados workshops com temas específicos com o objetivo de buscar o desenvolvimento e o aprimoramento da teoria. Nesses workshops, os trabalhos devem procurar responder a algumas das perguntas ou dificuldades relacionadas especificamente ao tema do evento. O evento é fechado, apenas os autores que tiveram os seus trabalhos aprovados para discussão participam dele. Cada trabalho é lido com antecedência por todos os participantes e, em uma semana, durante toda a semana, eles são discutidos por todos os participantes. Assim, naturalmente, de cada workshop resulta um conjunto de avanços que são alcançados tanto pelas discussões teóricas como pelos resultados descritivos. Apresentando apenas os temas mais recentes, juro que não sou eu, viu, gente? Apresentando apenas os temas mais recentes das últimas edições, nós temos o tema da gramaticalização de tempo, aspecto e modo e modalidade, que é o tema que eu vou apresentar na sequência, a morfologia derivacional, a competição e produtividade na morfologia, quais são os processos concorrentes, quais são as restrições à produtividade. Em 2019, a interface entre os 4 níveis de representação, quais condições restringem as possíveis combinações, quais incompatibilidades de representação são permitidas. Em 2021, a modificação. Modificadores são elementos lexicais de diferentes tipos e complexidade, que têm escopo sobre uma camada interpessoal ou representacional específica. Então, em 2021, se perguntou como a teoria capta as diferenças de escopo, não apenas entre modificadores pertencentes a camadas diferentes, mas também entre modificadores pertencentes a uma mesma camada. E, em 2023, o último, sobre ordem de palavras, quais são os fatores interpessoais e de representação que desempenham um papel na colocação de elementos dentro da oração, da frase, qual é o papel das funções pragmáticas na ordenação. Obviamente, eu não seria capaz de falar sobre os avanços que resultaram de todos esses eventos,
dada a especificidade de cada tema. Mas cada um desses workshops resultou em uma publicação de um volume especial em revista ou em livro, e as referências podem ser facilmente encontradas na página da Functional Discourse Grammar. Passo então a mostrar, em uma linha cronológica, os avanços alcançados no tratamento de algumas categorias qualificacionais, em especial a evidencialidade, tema com o qual eu venho trabalhando há algum tempo. Eu acho que a bateria está acabando. Uma vez que, como vimos, a GDF tem como princípio a organização hierárquica das unidades linguísticas, as categorias qualificacionais são definidas em termos do seu alcance semântico. Assim, aspecto, tempo, modalidade, evidencialidade e negação não são categorias unificadas na sua aplicação às camadas de organização semântica e pragmática, mas elas se dividem em diferentes subcategorias de acordo com seu escopo. É o que a gente vê na tabela 1, em que essas categorias foram distribuídas no modelo de 2008, mas eu já incorporo algumas atualizações de 2011. Algumas implicações teóricas decorrem do que está exposto nesse quadro. Os subtipos que operam em camadas mais altas têm escopo sobre aqueles que operam em camadas inferiores, implicando, por exemplo, que um evidencial reportativo tem escopo sobre uma marca de tempo absoluto e não o contrário. Quando operam em uma mesma camada, não há relação hierárquica entre as categorias. Assim, a análise de ocorrências em que há pelo menos duas categorias com escopo sobre a mesma camada deverá revelar quais outros fatores entram em jogo na interação entre essas qualificações. Oi. Você prefere que eu mude por aqui? Essa só seria que me sinalizar a hora de mudar. Eu faço assim para você e você muda. Quando expressas por unidades morfossintáticas de mesmo estatuto, isto é, palavra e palavra, clítico e clítico, morfema e morfema, a ordenação dessas unidades deve refletir as relações de escopo pragmático e semântico das categorias que codificam. Tendo em vista que, em português, a evidencialidade, a modalidade, o aspecto e a temporalidade expressam-se amplamente por meios lexicais, a combinação sintática entre os elementos que marcam essas categorias deverá ser sintomática das relações interpessoais e representacionais que elas estabelecem e deverá permitir a comprovação das predições da teoria. Essa abordagem vem se mostrando produtiva e adequada para a análise tanto da língua portuguesa quanto para a análise tipológica das línguas nativas do Brasil, como se vê em algumas publicações que eu destaco aqui para vocês. Nem vou ler, porque o meu tempo agora já está rolando. Na impossibilidade de comentar todos os avanços na descrição dessas categorias, eu destaco apenas alguns resultados mais recentes relacionados à evidencialidade, meu objeto de estudo predileto, como vocês sabem. Aqui eu apresento, então, os subtipos evidenciais segundo o trabalho de 2015. Mas comento que na publicação da GDF de 2008, a evidencialidade era considerada um subtipo de modalidade. A superposição entre os valores de modalidade epistêmica e evidencialidade é bastante comum em muitas línguas, e há uma aproximação natural entre a relativização do valor de verdade de uma proposição e a indicação da fonte da informação veiculada pelo falante. Uma vez que informações relatadas, por exemplo, são percebidas com diferentes valores a depender do tipo de fonte, identificado ou não. Um evento percebido é assumido como factual, ao passo que um evento inferido, não. Assim, a evidencialidade, mesmo descrita no modelo de 2008 como a indicação da fonte da informação disponibilizada pelo falante, foi considerado como um subtipo modal. Essa proposta foi revista, de 2008, foi revista nesse trabalho nosso de 2015, quando analisamos um conjunto de 64 línguas nativas do Brasil e encontramos no material descritivo de 34 delas menção à existência de evidenciais gramaticais. A partir desses dados, nós propusemos o reconhecimento de 4 subtipos de evidencialidade
que vocês viram no quadro 2. A reportatividade, que indica que o falante está retransmitindo a mensagem de outra pessoa, o que a gente vê aí em que o falante relata algo que ele ouviu de alguém, e o clítico T sinaliza que essa informação tem natureza reportada. Em 2, a inferência marca que uma informação é fruto de um raciocínio embasado pelo conhecimento existente do falante, e a gente tem o sufixo cum, indicando que se trata de um cálculo mental a partir de conhecimentos. A dedução, em 3, que expressa um raciocínio embasado por evidência perceptual. O falante percebe as marcas da mordida e, a partir do que ele vê, ele deduz que o cachorro mordeu. E a percepção de evento, que indica se o falante testemunhou ou não testemunhou a ocorrência de um estado de coisas. E a gente tem aqui, então, o sufixo ti, indicando que o falante não viu o estado de coisas acontecer. Esses 4 tipos de evidências foram tratados como uma categoria distinta da modalidade nesse trabalho de 2015, se diferenciando do trabalho de 2008, da proposta inicial. Para tanto, considerando as predições decorrentes de uma abordagem estratificada, os recursos que nós utilizamos foram a coocorrência desses operadores. Se 2 operadores coocorrem, eles necessariamente pertencem a categorias diferentes. E em várias dessas línguas nós tínhamos a coocorrência de evidenciais e modais. Esses 4 tipos foram, que nós caracterizamos em 2015, foram mantidos até 2018, quando, a partir da análise da língua cofã falada na Colômbia, Hengeveld e Fischer identificaram um 5º tipo evidencial, gramatical, a citação, que opera na camada do ato discursivo, citação que a gente conhece por expressões lexicais, né? Nesse caso, o falante não reconta apenas a mensagem de um enunciado, mas ele reproduz por completo o ato de fala em que a informação foi dita. Segundo os autores, a diferença entre reportatividade e citação é que a citação é usada em contextos de reprodução literal e pode se combinar com diferentes ilocuções, ao passo que a reportatividade não pode se combinar com todos os tipos de ilocuções. E ela é empregada quando o falante reconta uma informação com as próprias palavras, como obviamente a gente sabe, mas isso se mostra na impossibilidade de coocorrência dos operadores gramaticais. Então, em 5, a gente tem um exemplo de citação que é marcado pelo morfema quem, por meio do qual o falante sinaliza que está citando uma ordem, portanto, uma força ilocucionária do outro falante, né? Obviamente, então, o quadro dos subtipos evidenciais tiveram que ser alterados. É essa evolução que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês têm aí... isso. A gente tem os 2 quadros na versão de 2015, que já era reformulada a partir da de 2008. E na de 2018, a gente tem um novo subtipo evidencial identificado na camada interpessoal. Bom, essa evolução na descrição, no entanto, não chegou até o fim. Em seu trabalho recente, Silva 2024, defendido aí há um mês, analisa uma amostra composta por 14 línguas faladas nas Américas e nas regiões de fronteira entre a Ásia e a Europa, já que a presença da evidencialidade não testemunhada é frequente nessas áreas. E agora o foco, então, passa a ser um tipo específico, que foi a modalidade, a evidencialidade de percepção de evento, identificada no modelo anterior, e que ele vai reclassificar como não testemunhada, que é a função de indicar que o falante não presenciou a ocorrência de um estado de coisas. E a gente pode se perguntar, mas qual é a função, né? Por que alguém teria um marcador desse tipo numa língua, né? Porque a gente pensa nessas categorias a partir da nossa experiência com línguas de expressão lexical, né? Então, em Hengeveld e Ratchner 2015, nós agrupamos a evidencialidade não testemunhada e a evidencialidade sensorial em um mesmo subtipo,
quando eu percebo um evento, quando eu percebo a ocorrência de um evento, ou percebo a não ocorrência de um evento, a gente entendeu, a partir daquelas línguas que analisamos, como um mesmo subtipo que nós denominamos de percepção de evento. Que, então, nós entendíamos que tanto o evento marcado como testemunhado, como o evento marcado como não testemunhado, diziam respeito à qualificação de um estado de coisas e estavam, portanto, na mesma camada. Essa é, na verdade, uma fusão bastante comum nos trabalhos sobre evidencialidade. Mas as análises de Silva, 2024, mostraram que, nessa fusão, vários sentidos diferentes estavam sendo abarcados. Em algumas línguas, marcar um evento como não testemunhado tinha um sentido genérico, correspondendo indistintamente a um evento relatado e inferido. Se eu estou fazendo a informação de algo que eu não experienciei, isso é naturalmente algo que me foi relatado ou algo inferido. Nos parece que é o sentido mais corriqueiro, né? Mas, segundo Silva 2024, em várias línguas, a ausência de percepção sensorial veiculada pelo evidencial não testemunhado não se resume a contextos de relato ou inferência. Essa hipótese é motivada pela coexistência e pela concorrência entre o não testemunhado e evidenciais que expressam evidencialidade inferida ou relatada. Novamente, se você tem um não atestado junto com uma inferência, naturalmente são dois tipos diferentes. Mais devagar de novo, desculpa. É um esforço, mas eu vou tentar. Me avisa sempre, por favor. Que o meu natural é falar muito mais rápido do que isso. Desculpa, perdão. Bom, quais foram os argumentos utilizados para fazer essa distinção? Primeiro, foram dois os argumentos. Em primeiro, esse evidencial é empregado em outros contextos de ausência de percepção sensorial, como em orações negativas. Se você não pode perceber um evento, se a oração é negativa, aquele evento não aconteceu e eu tenho uma marca para dizer que eu não testemunhei. Se é negativo, eu não testemunhei. Em segundo lugar, enquanto evidenciais de dedução, inferência, representatividade e citação especificam meios cognitivos e interacionais por meio dos quais o falante obtém a informação, o não testemunhado funciona como um índice deítico. Isso é muito legal. Ele situa o falante como distante da ocorrência de um estado de coisas em termos de tempo e espaço. Se ele não testemunhou, necessariamente ele não está no mesmo espaço e tempo em que aquele evento aconteceu. Então, novamente, o que acontece? O quadro dos subtipos precisou ser refeito. E aqui a gente tem, na última versão de 2024, a inclusão no evidencial que ocorre na camada do episódio. Já tínhamos a dedução, passamos a ter o não testemunhado, e o que antes era chamado de percepção de evento, para não confundir, passou agora a ser chamado de sensorial. Tanto o Kees Hengeveld como eu, que fizemos a proposta de 2015, ficamos plenamente convencidos da argumentação e da exemplificação apresentada pelo Vítor Silva. Mas não é essa argumentação que me interessa mostrar aqui. O que eu pretendo, na verdade, é mostrar como essa evolução se deu, como esse avanço ocorre no interior do modelo. Como aponto, é difícil você me dar 5 minutos e não deixar eu falar depressa. Como apontam Hengeveld e Mackenzie, um aspecto crucial da metodologia da GDF é o de que o processo de formulação, conforme refletido nos níveis interpessoal e representacional, não fará, para qualquer língua, distinções que não estejam refletidas na língua em questão. Assim, em uma língua na qual a evidencialidade não é refletida morfossintaticamente ou fonologicamente, ela simplesmente não será indicada como um operador da formulação. Embora a teoria da GDF torne os operadores de evidencialidade disponíveis como uma opção ética, ou seja, relevante segundo a perspectiva externa, segundo a perspectiva do observador, me perdi.
já que não há comprovadamente línguas em que são feitas distinções, já que há comprovadamente línguas em que são feitas distinções relevantes, para cada língua é preciso determinar se esses evidenciais são pertinentes, se são êmicos, ou seja, se são relevantes para aquela língua e cultura. Da mesma forma, para todas as outras categorias apresentadas no modelo. De acordo com a discussão das hierarquias implicacionais, nenhuma das distinções feitas na GDF carrega inerentemente uma pretensão de universalidade. Isso é sempre muito importante lembrar. E é esse aspecto que permite as revisões como as que mostrei aqui. Novos dados podem permitir a identificação de novos subtipos, ainda não descritos no modelo, mas abarcados por ele, perfeitamente inseridos na estrutura em camadas. Mas há uma coisa que, nesses 3 minutos que agora me restam, eu ainda tinha mais o que falar, mas eu quero mostrar, que é como fazer para, se é assim, né, como fazer para atestar a validade da teoria, ou ainda, como fazer para falseá-la. Né? Vocês viram que a gente tinha uma proposta inicial, 2 categorias fundidas numa só. Na proposta seguinte, separamos em 2, na seguinte, acrescentamos um subtipo, na seguinte, distribuímos um subtipo em 2. Né? Então, tudo é possível e a gente pode ir mudando conforme o sabor das novas línguas, né? Que a gente descreve. Né? Então, isso só é possível dentro do modelo em função da característica modular e hierárquica, que vai permitir a verificação da sua aplicabilidade. Decorre, então, desse caráter hierárquico das camadas, um conjunto de predições, que eu vou apenas listar, não vai dar para comentar, que são a coocorrência de subcategorias. Se elas coocorrem, é porque necessariamente pertencem a categorias diferentes. A existência de subcategorias, você pode ter em uma língua um sufixo só de uma subcategoria. E em outra, você pode ter especificações de 3, 4 sufixos da mesma subcategoria. De qualquer forma, há uma previsão que decorre também dessa estrutura hierárquica de que existe uma relação implicacional. Se você tiver uma língua em que você tem a expressão da inferência, necessariamente você tem também das subtipos menores, né, de dedução ou da percepção de evento. O que não é esperado, e até hoje a gente não encontrou, o que reforça a firmeza do suporte teórico, é que você tem uma língua que expresse percepção do evento, por exemplo, e inferência. No entanto, você pode, sem, portanto, o modelo do meio. Isso, do ponto de vista da gramaticalização, também a gente consegue mostrar, porque você só vai ter novos valores em camadas, representando camadas contíguas. Tá? Eu vou pular, pode... só o próximo slide, só e eu termino. A questão do aparecimento dos novos, o anterior. Aparecimento dos novos significados, e a gente consegue comprovar claramente com a gramaticalização. Fiz isso com os verbos modais do português do Brasil, deu certíssimo. O seguinte, a ocorrência de orações complemento, você só pode ter, se você tiver um verbo que indica, um verbo como acreditar ou pensar, um verbo de atitude proposicional, ele só vai encaixar uma unidade proposicional ou inferior a ela. E isso se deve porque o próximo, para terminar, é característico do tratamento dessas categorias na GDF o fato delas serem analisadas como pertencentes a 2 módulos diferentes. O primeiro módulo relativo à ação linguística e o segundo à designação. Em cada módulo, as noções de hierarquia e escopo são usadas para explicar uma série de propriedades do sistema de tempo, modo e aspecto, assim como a ordem, a coocorrência ou a não coocorrência dos morfemas relevantes, bem como os graus de sua gramaticalização. Esse trabalho, essas predições e essa característica do modelo hierárquico foram usados para descrever, para analisar a expressão do aspecto, identificando a habitualidade em todas as camadas do nível representacional, por Giome, a relação entre tempo e evidencialidade por mim mesma, a negação também identificada em todas as camadas do nível interpessoal e do nível representacional, um trabalho muito bonito do Rengeveld,
e a da gramaticalização dos verbos modais, entre vários outros. Seria uma delícia falar sobre esses eventos, sobre esses avanços todos. Eu queria mostrar para vocês como isso funciona, só para dizer que eu ia mostrar serviço, mais um slide só para mostrar. Eu ia falar sobre a expressão lexical de algumas categorias qualificacionais em português, porque a possibilidade de polissemia dos itens lexicais complica bastante, mas também é uma forma de mostrar a firmeza, a eficácia do modelo, porque ele dá conta de explicar essas polissemias, essas ambiguidades. Mas eu não vou, já extrapolei o meu tempo e não vou dar conta de mostrar. De qualquer forma, é sempre um prazer muito grande falar sobre categorias qualificacionais. Para cada coisa que a gente aprende, a gente descobre mais 5 ou 6 que a gente não sabe, e qualquer um que queira trocar figurinha comigo sobre essas categorias ou sobre qualquer um dos temas que a GDF pode ajudar a tratar, eu vou ficar muito feliz de fazer isso. É muito fácil me achar na Unesp de Rio Preto, pelo e-mail também. Desculpa não ter me planejado direito, mas eu não estou acostumada a falar devagar. Obrigada, gente. Obrigada, Marisa. Vou agora apresentar a professora Thaisa e logo passar a palavra para ela, que o tempo aqui é valioso, né? Então, a professora Thaisa é bacharel em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade de Goiás, mestre em Estudos Linguísticos e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp. Atuou como pesquisadora visitante em universidades da Áustria, da Bélgica e da Escócia. Atualmente é professora associada de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e docente do programa de pós-graduação em Letras da mesma instituição, onde leciona desde 2009. A professora também é coordenadora do Grupo de Estudos Sociolinguistas, sediado na Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é membro também do Grupo de Pesquisa Gramática de Usos, sediado na Unesp, e pesquisadora do Grupo Discurso e Gramática, sediado na UFRN. Dentre suas atividades acadêmicas, destaca-se a atuação como membro da Comissão de Sintaxe da Abralim e como vice-coordenadora e coordenadora do Grupo de Trabalho de Descrição do Português da Ampol entre os anos de 2018 e 2023. Um importante trabalho da professora Thaisa foi a tradução da obra Construcionalização e Mudanças Construcionais, de Trowbridge Trousdale, publicado pela editora Vozes em 2021. Quanto aos atuais projetos de pesquisa, destaca-se o intitulado Acervo Linguístico do Mato Grosso do Sul. Trata-se de realização conjunta entre pesquisadores de diversas áreas e de diferentes instituições de ensino e pesquisa brasileiras, reunidos pelo interesse em construir um acervo da variedade sul-mato-grossense do português brasileiro, de modo a documentar a identidade linguística e sociocultural do Estado. A professora Thaisa desenvolve pesquisa nas perspectivas da gramática discursivo-funcional, dos modelos baseados no uso e da gramática de construções. Os principais temas de interesse são orações e conectores adverbiais, distinção léxico e gramática, mudança linguística e intersubjetivação. Com a palavra, a professora Thaisa. Obrigada, Amanda. Bom dia a todas e a todos. Eu quero começar a minha fala, então, cumprimentando as colegas da mesa, Amanda, em nome de quem... Então, falar devagar e falar no tempo vai ser um problema. Em nome de quem agradeço a diretoria e a comissão organizadora do GEL pelo convite, especialmente a Lívia, por todo o cuidado, e a Marise, amiga de longa data, com quem compartilho o interesse por uma linguística funcional e cognitivamente motivada. Eu quero registrar ainda, que esse GEL é especialmente prazeroso, porque é o primeiro GEL organizado por uma diretoria presidida por uma linguista da minha geração, a Lívia, a quem eu cumprimento enormemente pelo trabalho desenvolvido.
Meu objetivo principal nessa fala é discutir a hipótese da similaridade construcional e defender a organização horizontal da rede, que representa cognitivamente a gramática, nem sempre consenso entre os modelos. Um dos conceitos mais fundamentais dos chamados modelos baseados no uso é a ideia de que a linguagem é organizada em uma rede conceitual de unidades linguísticas convencionais, generalizadas a partir de experiências reais de uso. Nesse contexto, o modelo de organização da gramática em rede tem se mostrado uma ferramenta bastante produtiva para explicar a organização cognitiva de categorias e construções gramaticais, representando o modo como indivíduos processam e armazenam informação de forma conectada e não compartimentalizada. É que tem o tempo, gente. Você pode passar para mim? Eu vou te dando o time do slide. A natureza das ligações entre construções é o ponto central entre estudiosos sobre configuração da rede. Nos modelos clássicos, as construções são ligadas por elos verticais, que, orientados pela habilidade cognitiva de generalização e categorização, organizam construções numa rede taxonômica, exibindo diferentes graus de esquematicidade. Recentemente, diversos autores têm discutido a necessidade de um modelo de análise que considere também elos horizontais, que ligariam construções num modelo no mesmo nível de abstração. No geral, para discutir a organização horizontal, autores mencionam noções como contraste, alternância, variação e similaridade. Não há, portanto, consenso sobre a natureza desses elos, nem sobre os processos cognitivos que os motivariam. Mais recentemente, autores discutem ainda que, na verdade, elos horizontais e verticais seriam motivados pelos mesmos processos cognitivos, categorização e abstração, e por isso constituiriam, de fato, apenas diferenças notacionais de análise. É partindo desse referencial, slide, que eu faço, então, a minha fala, que está organizada como no slide. Eu assumo... Slide, pode passar a próxima. Eu assumo como base teórica a gramática de construções, vinculada aos modelos baseados no uso, que reconhece como princípio principal o entendimento de que a estrutura linguística é moldada pela experiência. Entre as premissas básicas estão a língua envolve pareamentos de forma e significado. Acho que pode passar. Ah, não, está certo. A relação entre estrutura linguística e o significado não é fixa. A não separação rígida entre léxico e gramática. A gramática é a organização cognitiva de construções ligadas em rede, de modo que nenhuma unidade está isolada, e o sistema linguístico é organizado e motivado por habilidades cognitivas gerais. Nesse contexto, a unidade fundamental de análise é a construção, que pode ser desde unidades mínimas, como morfemas, unidades complexas, como idiomatismos, e padrões e regularidades mais abstratos, como, por exemplo, o padrão de ordenação e a estrutura argumental. Pode passar. A construção é entendida como pareamento de forma e significado em qualquer nível de complexidade. No plano da forma, todas as propriedades convencionalizadas, fonológicas, morfológicas e sintáticas, e no plano do significado, todas as propriedades convencionalizadas de sua função. As construções estão ligadas umas às outras numa rede cognitiva que, inspirada na rede neural, busca representar o modo como indivíduos armazenam e processam informações, que é o meu ponto de interesse e o que passo a discutir em seguida. Em qualquer análise fortemente comprometida com os modelos baseados no uso, que é o meu ponto de interesse aqui, o entendimento é central o entendimento de que a língua faz parte de uma estrutura conceitual mais ampla, organizada numa rede cognitiva em que nenhum nó, uma construção, está totalmente isolado, mas sempre interconectado por relações associativas, que podem ser acionadas, expandidas e reelaboradas a partir de eventos de uso. Vários modelos assumem, portanto, a visão da língua como rede. Pode passar. Os diferentes modelos partem do pressuposto de que a rede está organizada, então, sobre habilidades cognitivas como pensamento analógico, categorização, abstração, rotinização e automação. Pode passar. A partir desses processos,
A partir desses processos, as construções podem formar diferentes conexões associativas que são acionadas sempre que indivíduos processam e armazenam uma estrutura linguística, a exemplo de como processam qualquer tipo de conhecimento, Uma questão bem menos consensual nesse contexto, então, diz respeito à natureza dos elos que ligam os nós aqui concebidos como construções. Geralmente se distingue apenas entre elos verticais e horizontais. Goldberg elabora um modelo de rede em que construções se organizam por meio de elos verticais que podem ser de diversos tipos. O mais comumente discutido são os chamados elos de herança, que representam relações de generalização e abstração. Por meio deles, construções menos esquemáticas, mais baixas na rede projetada, ligam-se a construções mais esquemáticas e mais gerais ao compartilharem propriedades de forma e significado, mais altas na rede. No modelo, entende-se que usuários armazenam padrões e subregularidades acionadas para processar eventos enunciados em eventos reais de uso da língua. As subregularidades são capturadas pela proposição de subesquemas em vários pontos intermediários dessa hierarquia. Elos de herança capturam, então, o processo de generalização, que se dá numa ordem bottom-up, assumindo que a rede armazena propriedades de forma e significado a partir da experiência, organizados em termos de princípios de categorização. Em um trabalho recente, mostrei como conectores adverbiais do português se organizam hierarquicamente pelos elos de herança, como se vê na figura projetada. No mais alto grau de abstração, conectores podem ser analisados pelo esquema X-conge, que generaliza sobre propriedades de forma de significado de subesquemas diversos, como, por exemplo, advérbio ser, advérbio que, pré-que, no nível intermediário. Esses, por sua vez, generalizam sobre construções como, microconstruções como, exceto se, somente se, ainda que, contanto que, no nível mais baixo, aí na rede projetada. Propriedades de forma e significado são, então, abstraídas a partir de instâncias de uso, os construtos, em que conectores são usados para construir uma relação de sequencialidade, especificando uma relação circunstancial entre orações. Na organização vertical da rede dos conectores, elos de herança especificam um padrão de forma, uma combinação morfossintática complexa, constituída por um item lexical e uma conjunção. No plano dos significados, os elos de herança especificam uma relação de sequencialidade, tal que a oração marcada pelo conector abre um quadro cognitivo para a validação semântico-pragmática da chamada oração principal. Da correlação dessa combinação, emergem diferentes significados da relação adverbial. Todos os subesquemas e microconstruções herdam essas propriedades que não precisam, portanto, ser especificadas em cada subesquema e microconstrução, o que na literatura é chamado de herança default. Especificações podem ser elaboradas por meio de elos associativos, que podem ainda ser polissêmicos e metafóricos. Na organização vertical, tanto generalizações quanto instâncias mais específicas são armazenadas de tal modo que construções vão se associando em famílias e agrupamentos, os clusters, com diferentes graus de acessibilidade e fixação. Isso significa que exemplares de diferentes categorias conceituais podem participar de uma mesma rede por meio do compartilhamento de propriedades de forma ou significado e assim se ligam uns aos outros numa ampla rede. Ao ligar verticalmente construções com diferentes níveis de abstração, elos de herança consistem numa característica fundamental da abordagem construcional de orientação cognitivista, na medida em que assume habilidades de categorização e abstração como processos elementares da estruturação linguística. Isso porque o ponto aqui é o entendimento de que a língua é um tipo de conhecimento. Em eventos de uso, indivíduos processam construções a partir de esquemas e suas extensões, associando tipos específicos a padrões mais regulares. Não há, portanto, necessidade de armazenar cada um dos subtipos separadamente. Quando aprende a usar a palavra ou qualquer estrutura adequadamente, um falante domina toda a rede, e não apenas o esquema ou o protótipo. Ou seja, o que está realmente por trás da noção de rede é a capacidade dos indivíduos, usuários da língua, de abstrair, categorizar e expandir significados a partir de eventos de uso. Ao usar uma estrutura linguística qualquer, o falante mapeia esse uso como instância de algum esquema mais geral da rede.
Por isso, a conceitualização de língua como rede por meio de elos de herança assume tanta força, porque está intimamente ligada ao entendimento da língua como conhecimento e uso. Pode passar. Para Langecker, a língua pode ser descrita como um inventário estruturado de unidades linguísticas. Essa estrutura, a organização das unidades em redes e grupos, está intimamente relacionada ao uso da língua, ao mesmo tempo moldando e sendo moldado por ele. Ainda a concepção de língua como rede é compatível com a visão dinâmica e online da gramática. Em eventos de uso, nós, de algum modo relacionados, são acionados quase simultaneamente quando relevantes em um evento, processo conhecido como expansão da ativação. Esse processo explica, por exemplo, como porções de conhecimento ligados uns aos outros na rede associam instâncias de usos e tipos armazenados. Pode passar. O efeito priming serve como evidência desse processo. Indivíduos recuperam mais rapidamente uma forma linguística específica quando previamente expostos a formas linguísticas relacionadas. Por exemplo, é mais fácil processar a palavra maçã quando previamente exposto a palavras como laranja, uva e outras da categoria de frutas em geral, do que quando exposto a palavras não relacionadas à categoria fruta ou palavras relacionadas a uma categoria da qual maçã é membro periférico, como, por exemplo, partes do corpo, maçã do rosto. Isso porque construções que estão intimamente relacionadas entre si, ou seja, intimamente ligadas na rede, servem como priming umas às outras mais rapidamente do que construções que estão distantes na rede. Por essas razões, o modelo de organização vertical da rede em elos de natureza taxonômica está presente em qualquer abordagem construcional. Por outro lado, quando se trata de pensar a rede em termos de organização horizontal, os posicionamentos são bem menos consensuais, tanto no que diz respeito à natureza da organização horizontal, quanto ao questionamento sobre sua real necessidade, que é o ponto de minha fala e que passo a discutir a partir de agora. De modo geral, elos horizontais são usados para dar conta de construções que compartilham um conjunto de propriedades, mas diferem em termos de características individuais não especificadas como parte do esquema abstrato que instanciam. Como já falei aqui, diferentemente do estatuto bem estabelecido dos elos verticais, ainda não há um entendimento geral sobre a natureza de elos horizontais e nem sequer um consenso sobre sua relevância para uma teoria gramatical que seja cognitivamente motivada. E aqui eu destaco dois modelos, o modelo da aloconstrução e o modelo da paradigmatização. Pode passar. Capelli elabora um modelo de análise para dar conta de construções que são formalmente distintas, semanticamente semelhantes, quase sinônimas nos termos do autor, que nomeia a aloconstrução. Capelli analisa construções, as phrasal verbs do inglês e suas diferentes combinações possíveis, considerando a variabilidade da posição da preposição e do objeto, que em alguns casos pode ainda ter uma posição fixa, como demonstrado no exemplo 1. As construções se apresentam em dois padrões formais ligeiramente distintos, um padrão contínuo entre verbo e preposição e um padrão descontínuo em que um SN interrompe a ordem do verbo e a preposição. Apesar das diferenças formais, as duas construções têm, conforme o autor, uma mesma semântica, no sentido que veicula o mesmo conteúdo proposicional, que é o de puxar a meia para cima. Está presente em qualquer uma das variantes. Essa variação, segundo Capelli, não pode ser analisada por meio de elos verticais. Elos verticais analisam o vínculo de herança, a relação entre uma construção geral e suas instâncias específicas. A alternância entre construções formalmente distintas e semanticamente idênticas não pode ser analisada por esse tipo de ligação, já que se trata de um mesmo padrão subespecificado no mesmo nível. Assumir que essa construção é armazenada duas vezes, uma vez como instância do padrão contínuo e uma como instância do padrão descontínuo, no caso das construções exemplificadas em 5, sem a existência de um nível que represente a relação de similaridade semântica entre as duas, é um problema de plausibilidade psicológica para a gramática de construções. Nesse caso, Capelli elabora um modelo em que analisa propriedades gerais compartilhadas por diferentes construções de uma mesma rede por meio de um super esquema abstrato que o autor denomina construtema.
Especificações e detalhes individuais das variantes são analisados por meio das aloconstruções, concebidas como realizações estruturais variantes de uma construção que é parcialmente não especificada, analisadas horizontalmente no mesmo nível de abstração. Tal como se vê na figura nos elos pontilhados. Não, acho que é antes. É esse. Desculpa. É porque vai na correria. Para essa análise, Capelli representa o modo como aloconstruções do padrão verbo-partícula estão ligadas por meio do elo vertical ao esquema mais abstrato, e entre si por meio do elo horizontal pontilhado com duas flechas. Segundo o autor, assim se representa o fato de os dois padrões serem formas diferentes de uma mesma unidade significativa, o que também é parte do conhecimento linguístico dos usuários da língua. Ou seja, indivíduos possuem esse fato como conhecimento em sua rede. O autor ressalta que a alternância sistemática é em si um dos padrões, uma generalização que reside na mente dos falantes. Isso porque as duas aloconstruções não estão em distribuição complementar, isso é, em muitos contextos cursivos, elas podem substituir uma a outra sem acarretar uma mudança no significado. Mas, embora haja muita variação livre, as circunstâncias específicas em que o padrão transitivo verbo-partícula é usado, às vezes determinam a seleção de uma aloconstrução em detrimento de outra. De acordo com uma tendência geral da estrutura da informação, os elementos leves e velhos do discurso são normalmente colocados antes dos elementos novos e pesados. Essa tendência se reflete no já conhecido fato gramatical de que, em princípio, objetos pronominais devem preceder a partícula, enquanto objetos longos, especialmente sintaticamente complexos, devem seguir a partícula. Assumindo outra concepção de elos horizontais, Van de Velde propõe um modelo que procura representar valores diferenciais de construções no mesmo contexto paradigmático. Nesse sentido, o autor analisa construções parcialmente distintas em termos de forma e de significado, mas pertencentes ao mesmo domínio funcional, organizadas numa espécie de paradigma construcional. Para Van de Velde, elos horizontais analisam uma rede em que a relação forma-função de uma construção particular pode ser parcialmente motivada em relação aos seus vizinhos. Isso porque o modo como se dá a oposição entre essas construções similares é, em parte, uma propriedade que as definem. Por outro lado, essa oposição não é algo especificado nos níveis de generalização e abstração mais altos e, portanto, não podem ser analisados por meio dos elos de herança. Para analisar sua discussão, o autor examina a rede construcional de orações finitas em holandês, considerando a posição do verbo, que pode ser inicial, medial, final. Construções finitas distintas em termos de forma, que é a posição do verbo, são apenas parcialmente distintas em termos de função. Construções finitas com verbo inicial são usadas em contextos e significados não factuais. Já a ordem verbo final é reservada para contextos em que há diferenças no relevo das informações, em especial a distribuição figura-fundo, daí o seu uso principalmente em orações subordinadas. E a ordem verbo medial é usada como regra padrão das orações declarativas não marcadas. Ou seja, as construções pertencem ao mesmo domínio funcional, que é finitude, mas apresentam diferenças funcionais, os contextos de ocorrência, além de diferenças formais, que são a posição do verbo. Para Van de Velde, as três construções motivam umas às outras, não apenas por meio de semelhanças parciais, mas também por suas diferenças individuais. Essas relações de motivação mútua podem ser mais bem analisadas por meio de elos horizontais, já que elos verticais analisam relações de herança. E assim, Van de Velde propõe uma rede organizada em elos verticais e também em elos horizontais, que ligam construções no mesmo nível de especificidade e motivam uma a outra em termos de valores de similaridade e oposição. Pode passar o próximo, que eu vou dar uma puladinha aqui. As considerações feitas até aqui deixam evidente o entendimento relativamente difuso sobre a organização da gramática em elos horizontais, ponto que claramente permanece aberto na abordagem construcionista.
O que se tem, portanto, são modelos distintos que chegam à análise de aspectos diferentes da língua e, assim, potencializam diferentes incursões sobre a natureza da linguagem e sobre os mecanismos cognitivos que a modelam. Embora a natureza dos elos horizontais tenha ganhado grande foco nos últimos anos, como se vê em diferentes trabalhos, o que há, na verdade, é um emaranhado de propostas que algumas vezes se sobrepõem ao modelo vertical ou que não se distinguem dele com tanta clareza, sem uma resposta mais precisa sobre o seu real estatuto na organização gramatical. Nesse contexto, autores chamam a atenção para a falta de um entendimento sobre a base conceitual de elos horizontais, ou seja, sobre o mecanismo cognitivo por trás desse modelo de organização da gramática. Segundo os autores, os modelos invocam, no geral, questões como propriedades compartilhadas e similaridades, que seriam próprias também da categorização, princípio cognitivo modulador dos elos taxonômicos. Segundo Ungerer, os conceitos de categorização, abstração ou generalização, taxonomia e similaridade estão intrinsecamente ligados. Nesse sentido, elos verticais e horizontais seriam modelados pelos mesmos mecanismos cognitivos. Esse é um questionamento também colocado por Smirnova e Sommerer. Como habilidades cognitivas, como pensamento analógico, rotinização, automatização, abstração, categorização, esquematização, se relacionam à estrutura e reorganização da rede construcional. O que fica claro na literatura é que a própria natureza dos elos horizontais não está bem estabelecida e carece, então, de maiores tratamentos. Como consequência, também não fica estabelecida a divisão de tarefas entre elos verticais e horizontais. Ou seja, se elos verticais elaboram uma taxonomia, o que fazem, então, os elos horizontais? Conforme discute Ungerer, elos verticais e horizontais seriam igualmente usados para codificar semelhanças entre construções, não havendo, assim, razão para assumir os dois tipos de ligação que codificariam informações distintas sobre a realidade cognitiva das redes construcionais dos usuários da língua. Pode passar. Nesse sentido, Ungerer afirma que elos verticais e horizontais não codificam mecanismos distintos, mas constituem variantes notacionais para representar semelhanças construcionais. Elos verticais e horizontais codificariam o mesmo tipo de informação e seriam acionados por uma mesma base cognitiva, constituindo assim diferenças notacionais e não conceituais. No entanto, o foco excessivo no processo de generalização, abstração, representado nos elos taxonômicos, negligencia, em alguma medida, a flexibilidade e a criatividade próprias da gramática do uso linguístico. Ao assumir que cada padrão é mais bem analisado por si só, sem considerar referências implícitas ou explícitas a um possível sintagma alternativo, o modelo taxonômico se assenta muito fortemente sobre uma perspectiva puramente semasiológica de interpretação do pareamento forma-significado, ignorando que, embora construções possuam propriedades particulares, elas podem ser usadas em contextos semelhantes. Isso significa que, para além das propriedades de forma e significado que compartilham, construções podem ser usadas para expressar uma mesma intenção comunicativa em contextos similares, o que não pode ser capturado por elos verticais, já que essa competição se dá entre construções no mesmo nível de esquematicidade, e não entre construções com diferentes graus de abstração. É nesse sentido que assumo, juntamente com outros autores, a noção de elos horizontais como necessários para dar conta da competição por contextos. E é exatamente nesse contexto que eu analiso conectores condicionais do português. Esses são os meus dados, que não vai dar tempo. Pode passar. Para esse trabalho, parto de um recorte de análise por mim já realizada sobre orações e conectores condicionais, em que descrevi o comportamento de diversas condicionais no português. O meu ponto de interesse aqui é mostrar como algumas dessas construções conectoras, quase sinônimas que são, devem ser analisadas também por meio de elos horizontais, representando cognitivamente o conhecimento que o falante tem sobre o contexto de competição e alternância que marcam essas construções na gramática do português.
Para tanto, considere em minha análise as microconstruções conectoras com tanto que, desde que, a menos que e a não ser que, cuja frequência absoluta... era na outra, desculpa. Essa coisa de ficar cortando na hora não dá certo, gente. Cuja frequência absoluta é apresentada na tabela. Para essa discussão, levanto suas propriedades pragmáticas, semânticas, sintáticas e contextuais. Meu objetivo é mostrar como os usuários da língua têm, sim, conhecimento de sua semelhança. Nesse sentido, considerando que a rede consiste numa representação conceitual e cognitiva do conhecimento que falantes têm sobre a língua, essa similaridade deve também estar representada. Conforme demonstrei em outros trabalhos, conectores condicionais podem subespecificar diferentes valores associados ao significado de condição. Aqui analiso 2 tipos específicos, chamados restritivos positivos e restritivos negativos. Conectores positivos subespecificam que as 2 orações envolvidas no enunciado condicional se implicam mutuamente, isto é, são ambas verdadeiras ou ambas falsas, como no exemplo 2. Por outro lado, conectores restritivos negativos promovem uma inversão de polaridade, introduzindo uma condição que deve ser negada para a validação do conteúdo proposicional, como no exemplo 3. O que tenho aqui, portanto, são 2 pares de conectores São 2 pares de conectores associados a uma semântica comum. Um primeiro que é generalizado a partir do subesquema XQ positivo, que codifica uma condição que deve necessariamente ser cumprida, ou segue-se necessariamente a não validação da situação descrita na oração núcleo. Um segundo que é generalizado a partir do subesquema 2, XQ negativo, que codifica uma restrição negativa, indicando que a situação descrita na oração condicional como única condição em que os sentidos codificados na oração núcleo não se validam. Em termos de pareamento, com base na descrição já realizada, eu posso representar os 2 subesquemas conforme a figura projetada. De forma mais geral, a partir desses pareamentos, propõe por hora a organização vertical da rede dos conectores condicionais em termos de elos de herança, conforme a figura 6 no slide. Lembrando que essa rede é apenas um recorte, já que o conjunto de conectores condicionais é, como demonstrado em diversos trabalhos, bem mais amplo e abriga em cada subesquema desses outras microconstruções conectoras. Além disso, a rede é formada ainda por um terceiro subesquema que conceitualiza um significado condicional mais neutro e aberto, produtivamente marcado pela conjunção C, pelo conector caso e com menor frequência por outros conectores complexos analisados em outros trabalhos. A rede representa como o conhecimento linguístico é organizado cognitivamente a partir da organização vertical em elos de herança, representando o processo de abstração e categorização, e como propriedades comuns similares de forma e significado das construções são armazenadas na memória dos falantes. Segundo a abordagem construcionista, falantes armazenam esquemas gerais e abstratos e não construções reais. A modelagem da gramática hierarquizada em diferentes níveis de abstração por meio dos elos de herança evidencia exatamente o processo como usuários da língua armazenam essas informações, generalizadas a partir da experiência linguística, aqui representada pelos construtos nos boxes cinza, esses mais embaixo da rede. A cada experiência, o construto vai deixando rastros na memória do usuário da língua e, à medida que essas experiências vão se repetindo, ou seja, à medida que é exposto repetidamente a instâncias similares, o falante começa a identificar padrões e regularidades que são abstraídos num processo bottom-up e estocados como parte da representação cognitiva daquela construção. Em outras palavras, na organização vertical, os esquemas e subesquemas estocam representações cada vez mais esquemáticas, abstraídas sobre propriedades similares de forma e de significado de microconstruções, que, por sua vez, são abstraídas a partir de exemplares reais de instâncias de uso da língua representadas em cinza. A organização vertical da rede é o ponto mais consensual. O meu interesse real aqui é na organização horizontal.
e por isso me volto a descrever especificamente os traços das microconstruções para entender em que medida elas são similares e se essa similaridade é adequadamente tratada apenas no processo de categorização e abstração de forma e de significado das construções, representadas nos elos de herança. Os conectores restritivos positivos constituem unidades complexas formadas a partir de uma base lexical, que pode ser um advérbio ou uma preposição, representado pela posição esquemática X no esquema, e pelo complementizador que. Esses conectores conceitualizam um cenário único e específico para a validação da situação descrita na oração núcleo. Partindo das descrições já feitas, as propriedades semânticas e pragmáticas dessas microconstruções conectoras são resumidas na figura 7. O mesmo acontece com os conectores restritivos negativos. Igualmente, essas microconstruções conectoras constituem unidades complexas formadas a partir de diferentes bases léxico-gramaticais. Os que analiso aqui especificamente se formam a partir da combinação do advérbio de exclusão menos ou da estrutura negativa não ser, combinados com o complementizador que. Esses conectores conceitualizam um cenário único impeditivo para a validação da situação descrita na oração núcleo, daí a inversão de polaridade. Vejam que, embora formalmente distintas, as microconstruções conectoras compartilham uma parte substancial de significado. Podem conectar orações nos domínios de conteúdo e epistêmico, podem projetar uma condição preditiva e uma inferencial. No caso das restritivas negativas, podem também conectar orações no domínio do ato de fala. Como consequência, codificam distância epistêmica e distância evidencial. Ou seja, estamos diante de duas microconstruções que se diferem apenas na forma, mas mantêm similaridade semântica e pragmática. A partir da especificação de significado das microconstruções conectoras, a rede representada na figura 6 pode ser reelaborada na figura 8, essa projetada agora. Ora, o ponto fundamental em qualquer abordagem funcional construcionista é de que a gramática, dispondo de mais de uma forma, necessariamente há de reconhecer alguma diferença funcional nessas formas. Na gramática de construções, esse posicionamento está claramente posto pelo princípio da não sinonímia de Goldberg, projetado aí. Como então dar conta da similaridade semântica e observada, da similaridade semântica e pragmática observada entre microconstruções conectoras, que em termos de abstração de propriedades não pode ser capturada? Para buscar essa resposta, me volto aos contextos de uso dessas microconstruções. Afinal, a gramática de construções é um modelo baseado no uso, e é então exatamente no uso que busca resposta para esse questionamento. Meu primeiro passo foi a análise colocucional para verificar a força de atração dos lexemas, desde contanto, menos e a estrutura negativa não ser, para a posição aberta nas microconstruções sob análise. Para tanto, selecionei o método da análise colexêmica simples para observar o grau de atração entre os itens e a posição aberta da construção. Eu já estou terminando, tá? Os resultados podem ser observados na tabela 2. Essa análise, quando resulta num valor mais baixo na coluna do atraído, revela uma associação positiva entre o item e a posição esquemática. No caso do subesquema XQ, pode passar a tabela, a análise colexêmica simples mostra que desde é atraído com menor força. Pode passar. No que diz respeito ao subesquema XQ negativo, também se nota uma diferença de atração entre menos e não ser que. A análise colexêmica revelou que não ser é fortemente atraído para a posição, enquanto menos apresenta uma menor força. Essas diferenças podem estar relacionadas ao grau de consolidação e convencionalização das microconstruções conectoras e seus outros contextos de uso. Até aqui, tenho dois subesquemas instanciados por construções similares, semântica e pragmaticamente, mas que revelam diferenças na força de atração para instanciar o subesquema. A partir daí, busquei diferenças contextuais. Pode passar. Eu tenho acho que só mais 2 páginas.
Considerei, para tanto, fatores clássicos como posição, tempo, modo verbal, polaridade. Um primeiro fator que se mostrou relevante, pode mostrar? Um primeiro fator que se mostrou relevante para a análise das microconstruções é a posição. E aí está a diferença entre a posição das microconstruções. Um segundo, pode passar para acelerar, é a polaridade da oração núcleo. Para resumir, então, as informações recolhidas aqui, há que se ter em mente que no recorte realizado há 2 subesquemas, cada um instanciado por 2 microconstruções com diferentes forças de atração. As microconstruções sob análise apresentam similaridades pragmáticas e semânticas substanciais e diferenças contextuais significativas, mas não excludentes. Numa abordagem que seja em alguma medida funcional, essas diferenças contextuais não é nenhuma surpresa. Então, o problema que coloco é, apesar dessas construções diferirem em contextos específicos, elas podem, em alguma medida, acontecer em qualquer um dos contextos analisados. Vejam que os gráficos não apresentam nenhuma relação default, e no caso das diferenças de tempos verbais, essa diferença sequer se mostrou relevante. Como, então, dar conta desse fato, considerando especialmente que a gramática de construções entende que a modelagem da gramática é fundamentalmente acionada por processos cognitivos e pela experiência. Poder-se-ia argumentar que traços do contexto podem estar convencionalizados como propriedade do significado, entendendo, portanto, que esses traços fariam parte do pareamento forma-significado especificados no nível da microconstrução. No entanto, mesmo que com menor frequência, construções analisadas não se mostraram exclusivas em nenhum contexto, o que significa que esses traços ainda não se convencionalizaram. Por isso, proponho aqui a hipótese da similaridade construcional. Embora microconstruções analisadas não sejam sinônimas, elas compartilham uma parte substancial de seu significado e podem ser consideradas como opções construcionais para conceitualizarem o mesmo evento no mundo biosocial. Embora apresentem diferenças, elas exibem semelhanças relevantes que devem ser levadas em consideração em uma teoria gramatical, em especial numa teoria gramatical que se assume moldada pelo uso. Assumindo a hipótese da similaridade construcional, entendo que as microconstruções não constituem estruturas independentes, mas relacionadas como opções alternativas para descrever os mesmos tipos de evento. E assim defendo a configuração horizontal da rede para representar não apenas a similaridade, mas também a alternância em contextos semelhantes, o que não pode ser escrito verticalmente, já que não é possível subespecificar esses contextos. Pode passar? Com base nesses detalhamentos, apresenta a organização final da rede de conectores condicionais na figura 9. Nessa rede, elos horizontais entre as microconstruções marcam sua similaridade e motivam a sua competição por contextos de uso. Ao assumir a alternância construcional, entende-se que, para além de generalizações baseadas na construção específica, há generalizações baseadas em alternância, que também consistem em informações armazenadas na representação cognitiva dos usuários. Nesse caminho, pode passar, rejeita o pressuposto de Goldberg de que um padrão construcional é mais bem analisado por si só, sem considerar referências implícitas e explícitas a um possível sintagma. Também rejeita o posicionamento de Ungerer. Deixa eu pular. Também rejeita o posicionamento de Ungerer, para quem elos verticais e horizontais constituiriam apenas distinções notacionais, já que estariam assentados nos mesmos processos cognitivos. Aqui invoca o processo cognitivo conhecido como memória enriquecida, segundo o qual indivíduos não estocam as experiências individualmente, mas todo um conjunto de detalhes dessa experiência que envolve o contexto, inferências e frequências. E, para finalizar, espero, assim, responder aos 2 questionamentos sobre o porquê da organização em elos horizontais, indicando a memória enriquecida como mecanismo cognitivo por trás dessa organização e a alternância de contextos como a divisão de tarefas entre elos verticais e horizontais, sempre pautada pela plausibilidade psicológica da gramática.
Para finalizar, quero destacar algumas vantagens da configuração integrada da rede cognitiva organizada por elos verticais e horizontais. A modelagem da mudança diacrônica, já que a competição entre construções pode levar a mudanças na frequência de uso, a extensão de padrões e até mesmo ao desaparecimento de construções. Aquisição. No processo de aquisição, crianças generalizam não apenas padrões e regularidades rumo à abstratização e categorização, mas reconhecem similaridades por meio delas, expandindo seus repertórios linguísticos. E priming, processo por meio do qual uma forma linguística pode facilitar ativação e processamento cognitivo de formas semelhantes, o que, sem dúvida, demonstra a força das relações horizontais. É evidente que aqui eu não esgoto todos os testes e análises para verificar a similaridade entre construções conectoras, já que outras propriedades podem contextuais, como registro de uso, tipos e gêneros textuais, domínio discursivo, teste de percepção de similaridade e priming, podem e devem ser incorporados para a verificação da hipótese da similaridade constitucional. A minha proposta aqui foi tomar os passos iniciais para defender a organização horizontal da rede e os mecanismos cognitivos que sustentam essa organização. Obrigada. Devido ao a gente vai abrir para poucas perguntas, então está franqueada a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as professoras? Eu quero fazer um pedido, pode? Pode. Para a nossa presidenta Lívia, que registre em ata, por favor, que a minha parceira de mesa não obedeceu a instrução de falar devagar. Eles deram 40 minutos no e-mail, aí fica que era 30. Então, e aí, falando devagar, perguntar para os surdos se foi, assim, sendo acessível, eu acho que isso é o mais importante. Bom, alguém? Alguma pergunta? Posso, então? Porque a velocidade da fala, isso compromete a estrutura da língua, e aí isso também compromete a própria interpretação. Então, a velocidade da fala de quem está ministrando a palestra é importante porque a gente precisa pensar que são duas línguas distintas e elas se organizam de maneiras distintas também. Então, isso compromete bastante a estrutura da língua e a interpretação, mas, enfim. Eu gostaria também de me posicionar. Eu compreendo também nas comunicações orais, nós temos um tempo de 15 minutos e esse tempo de 15 minutos não é possível você expressar toda a sua explicação. Então, isso também precisaria ser considerado quando o apresentador é sinalizante. Então, repensar essa questão do tempo, colocando um tempo adicional. Eu acho que isso é um aprendizado para nós todos, porque, como falante, a gente tem que se organizar, se são 30, se são... E eu confesso para vocês que eu ensaiei 3 vezes, me deram 35 minutos, eu falei em 36, mas numa velocidade que jamais eles dariam conta, né? Então, o meu erro, e acho que de nós todos aqui, é o que eu digo, é um aprendizado. A gente tem que pensar que, em vez de 35, a gente tem que se programar para falar em 30. Muito bom. Você tá Não, eu tive 35, então eu deveria ter me programado para o correspondente a 30 para dar tempo de falar pausadamente. É um aprendizado e a gente deve isso à Lívia de novo, né? Viemos todos aqui para aprender como fazer e fazer melhor da próxima vez. Como você não estava aqui, eu comecei minha fala elogiando a organização e termino a minha participação elogiando de novo a organização de vocês. Obrigada, Lívia. Vamos abrir um pouquinho. Para a professora Marise. Eu conheço muito pouco da discursivo funcional, eu trabalho com sistêmico funcional, que tem algumas semelhanças pela origem
em algum momento tinha convergências, foram se distanciando, mas eu gosto muito de diálogos, né? E eu gosto particularmente da discursiva funcional do fato de que ela tem ali acho que não fica como extrato, mas tem um componente contextual, certo? E eu gostaria de saber como fica a modelagem na discursiva funcional desse componente, porque é algo com que eu trabalho na sistêmico. E fiquei curioso porque eu não considero a discursiva na minha pesquisa, talvez seja uma lacuna. Acho que não. Como é seu nome? Teodoro. Teodoro. Acho que não é uma lacuna, porque ela é uma lacuna no modelo ainda. O modelo da gramática, o que o modelo dá conta na GDF é do componente gramatical. Ele pressupõe as interações, como eu mostrei naquele slide. Algumas pessoas vêm tentando estabelecer paralelos e descrever não só o componente conceitual, mas também o contextual, e a gente não tem uma proposta definitiva e nem mesmo madura o bastante para descrever o que acontece lá. O que se faz é tratar tudo o que acontece no gramatical como retroalimentado e como resultado de interferência desses dois outros componentes. Há algumas tentativas, sim, e já houve, inclusive, dos workshops já mais antigos tentando tratar disso e não se entrou num acordo. O fato é que, no componente gramatical, ainda há tanto para ser aprimorado, e que talvez, né, quem sabe você, ninguém tenha tido coragem suficiente para mergulhar no contextual e no conceitual e resolver. Mas você é muito bem-vindo. Obrigado. A experiência da sistêmica funcional foi que, conforme foi se subindo para o semântico, para o pragmático, para o contextual, a comunidade tende a se desintegrar. Eu acho que é um risco, porque o consenso é menor. Mas então eu entendo a cautela da teoria, mas agradeço o convite. Gostei muito da sua fala. Obrigada. Mais alguém? Então, só para finalizar, queria perguntar para a Thaisa o que ela considera de desafiador ou limitante dentro do modelo da gramática de construções diacrônica, essa proposta de elos horizontais, ou se a teoria talvez ainda não avançou suficientemente para dar conta dessas especificações contextuais sobre as quais você falou. Desafiador. Eu acho que é exatamente não pensar a similaridade constitucional, né, que em alguma medida precisa ser reconhecida, né, evidentemente, é aquilo, né, evidentemente que não é dizer que são sinônimas, mas os falantes operacionalizam com construções semelhantes que são usadas em contextos semelhantes, né, ao propor, né, como a Goldberg propõe, que é o modelo, né, para quem é mais familiarizado, a noção de organização vertical, ela vem da Goldberg. E o princípio da não sinonímia, ele exclui, por exemplo, variação, né? E a mudança, ela emerge de um contexto de variação, né? Então, eu acho que, na verdade, eu não diria... Eu acho que o desafiador é ficar apenas com a organização vertical, né? Eu acho que a organização horizontal, que está sendo pensada... tem outros autores, né? Acho que o Dissel seria talvez assim o que mais tem discutido pensado um modelo de gramática mesmo elaborado também horizontalmente. Acho que a maior vantagem é essa, em termos de mudança linguística, capturar momentos em que as formas estão em competição e em porque os elos, assim como os verticais, os elos horizontais também podem desaparecer, né? Então você captura o contexto de competição, que vai, em algum momento, pode levar à mudança, e esses elos também podem, então, assim, desaparecer e formar outros elos em outros níveis de especificidade ou com outras construções. Eu diria que o desafiador é ficar apenas com os elos verticais. Um avanço, então, né, no modelo. Mais ainda o que os falantes conhecem sobre a língua, né, já que é um modelo. Então, aqui a mesa se propôs a pensar nos avanços do funcionalismo, né, e as duas colocaram isso muito bem. Acho que a gente precisa fazer o sorteio dos livros, não é? Eu queria saber se todo mundo assinou.